Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de história e eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Então, o que acontece? Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o governo geral. Vamos utilizar o livro de história nas páginas 128 e 129, tá certo? Fiquem bem atentos. Então, o rei de Portugal, ele conseguiu, né, as terras através do Papa Alexandre VI, onde ele dividiu, lembram, com o Tratado de Tordesilhas, ele dividiu as terras, onde Portugal ficou com a parte litorânea, isso, da América. E o que foi que aconteceu? Quando ele ficou com essas terras, no período de 1500 a 1530, o rei de Portugal ele não colonizou o nosso Brasil, porque ele não teve interesse de início. Mas o que foi que estava acontecendo? Os ataques, né? Esses ataques constantes dos invasores, que eram quem? Os holandeses, os franceses, pois eles não concordaram com o Tratado de Tordesilhas. Eles não concordaram, porque só não existia a Espanha, né? Isso, e Portugal. Então eles não concordaram com esse Tratado de Tordesilhas e começaram a invadir. Eles não estavam nem aí, começaram a invadir o território brasileiro. Então o rei de Portugal, ele ficou o quê? Ficou com medo de perder as terras. E o que foi que ele fez? Ele mandou povoar a terra, isso mesmo, ele mandou vir povoar aqui o nosso Brasil. Ele mandou quem? Martim Afonso de Souza. Ele mandou Martim Afonso de Souza vir povoar aqui, né? Isso, o Brasil. Martim Afonso de Souza veio, trouxe 400 homens e povoou aqui o nosso Brasil. Mas depois de 2 anos, o rei de Portugal, ele pegou as terras e dividiu as terras, que foi o que? As capitanias hereditárias. Ele pegou as terras, dividiu em 15 lotes de terras e doou para 12 donatários. E esses donatários, não era isso, era amigo da coroa portuguesa. E esses donatários, eles eram para cuidar, né? Isso fazer que a terra viesse a prosperar. Muitos desses donatários não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque o dinheiro vinha do bolso dele e o custo era muito alto para cuidar dessas terras. E o que foi que aconteceu? Apenas 2 capitanias deram certos, que foi o de Pernambuco e o de São Vicente. Então, com essas capitanias que deram certo, né? Isso que o rei de Portugal, ele não queria perder as terras, então ele mandou os donatários. Esses donatários, eles tinham que cuidar da terra, fazer que essas terras viessem a ser povoadas. Porque essas terras sendo povoadas, os franceses, ele ia ver que tinha gente. Então, Portugal, o rei de Portugal, ele queria garantir que aqui essas terras eram dele. E ele estava ciente que os donatários estavam aqui, então ele ficava mais tranquilo. Mas os donatários, ele tinha o quê? Tinha os objetivos que era fazer com que a terra viesse prosperar, que eles iriam ganhar também lucro, né? Isso que o rei de Portugal, ele queria ganhar lucro. Como a tia falou, apenas 2 capitanias, eles prosperaram, né? Isso com a cana-de-açúcar, onde a cana-de-açúcar, ele demorava a crescer. Quanto mais ele demorava a crescer, mais os donatários ficavam aqui, né? Isso. Então tinha que ter o quê? Tinha que ter dinheiro para investir, tá certo? Na plantação de cana-de-açúcar, nos engenhos de cana-de-açúcar. E muitos não tinham essa condição. Então, o rei de Portugal, ele tomou outra medida. Essa outra medida era o quê? Essa outra medida foi o quê? Foi o governo geral. O governo geral, ele teve os objetivos dele, tá certo? Vamos verificar nessa aula agora qual foi o objetivo do governo geral. Então vejam aí, o governo geral, instituído pelo Regimento de Almerim de 1548, que era um registro, tá certo? Ele era um documento, tá certo? Que Tomé de Souza ele recebeu com algumas ordens de funcionamento que esse governo tinha que ter aqui no Brasil. Então, esse regimento de Almerim, ele tinha os objetivos, que era povoar
paz com os indígenas, exaltação da fé, tá certo? Teria que auxiliar os donatários e também eles teriam que reprimir os rebeldes que não queriam obedecer, tá certo? Então, vamos verificar os objetivos do governo geral, que era centralizar a administração das capitanias, iria centralizar, tá certo? Limitar a autoridade dos donatários, garantir a segurança dos colonos, zelar pela ocupação estratégica do território, harmonizar a relação entre os colonos e os indígenas. Esses eram os objetivos do governo geral. Então vamos lá. Vamos verificar algumas atribuições do governo geral. Então vejam, o governo geral ele tinha que promover a aliança com as tribos amigáveis e castigar as selvagens hóstias, que era a guerra justa. Tinha que conceder terras próximas aos vilarejos, aos índios que se submetessem à catequese. Eles tinham que incentivar a construção naval, garantir o monopólio do pau-brasil para a coroa, explorar o sertão em nome do rei, proibir a caça e saques das aldeias indígenas. São algumas atribuições do governo geral. Então, a gente viu que esses governos geral, tá certo? O primeiro foi quem? O primeiro foi Tomé de Souza. Então, Tomé de Souza, o governo geral dele, ele tinha o quê? Ele fez uma boa base, tá certo? Na primeira administração dele, que foi esse primeiro governo geral. Então, tinha o governador geral, tá certo? Que era o governador geral, que a sede dele ficava em Salvador, na Bahia, tá certo? E respondia pela administração perante o rei, que esse administrador, tá certo? Ele vinha para a colônia, ele era um representante do rei, que ele era chamado como vice-rei, tá certo? E esse governador geral, ele colocou 3 ajudantes, onde o ajudava, que era o provedor-mor, que era responsável pela administração fazendária, arrecadação e recursos financeiros, onde ele provia algo. Quando, se tivesse alguma coisa faltando, ele iria lá ver, tá certo? Ele era responsável pelos recursos financeiros. Tinha o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça colonial, tá certo? Ele era responsável pela justiça. Tinha o capitão-mor, responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. Como a tia falou, a colônia, tá certo? Ela sempre estava tendo esses constantes ataques dos franceses, né? Isso, dos holandeses, que não aceitavam esse tratado de Tordesilhas, e ele estava tendo esses ataques. Então teve esse ajudante, Capitão Mor, certo? Que era o responsável pela segurança. Então vamos verificar aqui esse esquema em relação ao governador geral. Então o governador geral, tá certo? É o que tem mais poder, estão vendo? E depois do governador geral vinha o quê? O provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. Eles tinham também outros poderes, né? Isso é determinado pelo governador geral. E o que acontecia? Eles também abaixo deles também tinha o quê? As capitanias hereditárias, as capitanias da coroa, né? Isso. E também aqui abaixo tinha a Câmara Municipal. Por quê? A Câmara Municipal era outro organismo administrativo, tá certo? Pois em cada vila foi colocada essa Câmara Municipal, onde os homens bons é que administravam, que eram os homens de elite, aqueles homens que tinham posse. Então, essas câmaras municipais ficou mais fácil, tá certo? Para administrar. Por quê? Para ajudar os colonos, porque assim, a sede do governo geral ficava onde? Em Salvador. E a sede do governo geral ficava em Salvador. Então, Espírito Santo, onde os colonos estavam, ficava longe de Salvador. Então, foi criado, tá certo? Outro organismo administrativo para ajudar os colonos, tá certo? Vamos agora conhecer cada governador que passou por aqui, tá certo? Que
O primeiro foi Tomé de Souza, que foi no ano de 1549 ao ano de 1553. Então, Tomé de Souza, ele foi a base, tá certo? Onde ele construiu aqui, ele fez a instalação do regime de 1548. Ele também trouxe a presença dos jesuítas, Manuel da Nóbrega, onde os jesuítas, ele tinha como obrigação catequizar, né, isso é evangelizar os indígenas, trazer os indígenas para transformar a fé dele, né, que os indígenas tinham a religião deles, mas a presença do jesuíta Manuel da Nóbrega, ele veio com a intenção, né, isso de convertê-lo para o catolicismo, certo? Então, a presença dele foi muito importante também, onde Tomé de Souza trouxe ele, né? Isso. Houve também a primeira fundação do bispado, que foi em Salvador, pelo Papa Júlio II, tá certo? Que foi Sardinha, tá certo? Também houve um incentivo ao agropastoreio, onde também houve a criação de gado aqui. Também Tomé de Souza, ele enfrentou a resistência do próspero donatário de Pernambuco, Duarte Coelho. Então, o governo de Tomé de Souza, ele foi a base, como a tia disse, né? Isso, ele criou a primeira capital, que foi em Salvador, né? Isso, essa primeira capital. Ele também criou o primeiro bispado, que foi através do bispo Sardinha, tá certo? Ele também fez vários engenhos, né? Isso, fundou vários engenhos aqui, certo? Essa foi a base de Tomé de Souza e trouxe os jesuítas para catequizar, é isso? Os indígenas para converter a religião do catolicismo. Mas houve outro governador geral aqui também, que foi Duarte da Costa, que foi em 1553 a 1557. Então, esse governador, Duarte da Costa, já foi um governo difícil, um governo bagunçado. A sua administração foi considerada caótica por várias situações que se passaram aqui. Então, ocorreram choques entre os colonos e os índios, devido ao problema da mão de obra, onde os colonos queriam pegar os índios e fazer mão de obra escrava. Então, os jesuítas, eles não aceitaram isso, porque diziam que os indígenas, eles eram pessoas boas. Então, houve esse choque, né, isso, entre os colonos e os indígenas. Os colonos e os índios. Houve também o massacre das aldeias, que foram liderados por Álvaro da Costa, que foi o filho do donatário. E também, na administração de Duarte da Costa, trouxe o jesuíta José da Cheita, que junto com Manuel da Nóbrega fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga em 1554. Então, Manuel da Nóbrega, ele não ficou sozinho, tá certo? Ele trouxeram José de Acheita para o ajudar, o auxiliar aqui também com os indígenas, onde eles fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga, não é isso? Vamos agora conhecer outro governador, tá certo? Que esse governador já foi um dos melhores governadores entre esses três, tá certo? Aonde Mendes Sá, ele governou muito bem, porque assim, o governador Duarte da Costa, ele não conseguiu expulsar os franceses, aonde os franceses estavam criando uma colônia, tá certo? Lá no Rio de Janeiro, ele estava criando uma colônia que foi no litoral do Rio de Janeiro, criando uma colônia, estava lá fixo, e Duarte da Costa não conseguiu expulsá-lo. Então, o rei de Portugal tirou Duarte da Costa por causa dessas situações que ocorreram. E além dessas situações que ocorreram, ele não conseguiu expulsar os franceses que estavam fazendo moradia, estava criando colônia lá no Janeiro, e ele não conseguiu expulsar. Então, o rei de Portugal tirou ele e colocou Mendes Sá. Então, Mendes Sá, ele substituiu Duarte da Costa para combater os franceses, e ele conseguiu
foi difícil. No momento ele conseguiu, tá certo? Ele perdeu seu filho que combatia os indígenas Cricaré no Espírito Santo. E o que acontece? A distância da Bahia em relação ao Rio de Janeiro não permitiu grandes avanços contra os franceses até 1565, mas de início ele conseguiu expulsar os franceses, tá certo? Então, o governo de Mendes Sá foi muito bom, tá certo? Ele teve uma paz interna, por quê? Porque ele teve uma relação muito boa com os indígenas e com os jesuítas, que foi considerado um governo muito bom por causa dessa paz interna, onde ele também incentivou a mão de obra escrava dos negros, né, isso dos africanos, porque ele defendia os indígenas, tá certo? Aqueles indígenas que se convertessem, claro, né? Aqueles indígenas que não se convertessem, eles eram obrigados a trabalhar como escravos, mas aqueles indígenas que se convertessem, Mendes Sá defendia, tá certo? Então, o governo de Mendes Sá foi muito bom e ele expulsou, né, como a tia disse, os franceses daqui. Ele conseguiu expulsar, tá certo? Essa foi a nossa aula, tá certo, crianças, em relação aos 3 governadores. A tia falou no início como é que aconteceu, aonde que esse governo geral, essa centralização do poder deu certo, tá certo? Até hoje, né? Onde o rei de Portugal ele conseguiu, né, fazer essa centralização do poder. Então, a centralização do poder deu certo e ele conseguiu administrar, né, isso, ele conseguiu saber o que estava acontecendo aqui, conseguiu ficar mais próximo do que estava acontecendo aqui no Brasil. E a nossa aula de hoje, ela chegou ao fim em relação à explicação, mas a tia vai deixar uma atividade para vocês, certo? Que é do livro de história, nas páginas 130 a página 133. Façam com calma, tá certo? Leiam direito. Na próxima aula iremos corrigir, tá ok? E a tia trouxe uma frase para vocês, tá certo? Preservem em seu coração a alegria de ser estudante. E a nossa aula chegou ao fim. Um beijo grande da tia Ana. Espero você para a próxima aula.